Origem da noção de defesa. O termo defesa aparece pela primeira vez em 1894, em um estudo de Freud sobre as neuropsicoses. Descreve a luta do ego contra conteúdos internos dolorosos ou inaceitáveis. Apesar de posteriormente substituído por recalcamento, manteve relevância teórica. Evolução conceitual de Freud. Com o tempo, Freud voltou a empregar o conceito de defesa como abrangente. Propôs que englobasse todos os métodos usados pelo ego em conflitos neuróticos. Recalcamento passou a ser apenas um desses métodos, não um único. A função protetora do ego. A reformulação indica que há outros mecanismos além do recalcamento para proteger o ego. Todos compartilham a finalidade comum de enfrentar exigências pulsionais ameaçadoras. A defesa torna-se, assim, um conceito geral e integrador, perspectiva ampliada das técnicas. Essa nova visão convida a investigação de métodos específicos de defesa empregados pelo ego. Comparar tais estratégias ajuda a compreender melhor os sintomas das neuroses. A psicanálise amplia, assim, sua abordagem dos conflitos psíquicos. Relações entre mecanismos e doenças. Freud sugere ligações entre defesas específicas e certos quadros clínicos. O recalcamento se relaciona com a histeria, enquanto a formação reativa e a regressão surgem na neurose obsessiva. Freud descreve inversão contra o ego e reversão como transformações pulsionais. O ego interfere para impedir que todas as pulsões busquem gratificação imediata. Assim, essas vicissitudes também são consideradas modos de defesa. Ação do ego nas pulsões. A atividade do ego altera o curso natural das pulsões, redirecionando seus efeitos. Sem essa intervenção, haveria apenas satisfação impulsiva. O ego, portanto, desempenha função reguladora essencial na estrutura da mente. Sublimação como alternativa. A sublimação representa uma forma menos patológica de lidar com os impulsos. Redireciona desejos pulsionais para realizações culturalmente aceitas. Está mais associada ao funcionamento mental saudável do que à neurose. O papel do analista no processo. Cabe ao analista identificar quais defesas estão sendo mobilizadas pelo ego. Avaliar sua eficácia na resistência e na formação de sintomas é fundamental. A compreensão desses mecanismos guia o trabalho clínico e o avanço teórico. Conflito inicial e sentimentos ambivalentes. A análise de um caso clínico oferece-nos a oportunidade de estudar todos os mecanismos de defesa já conhecidos e compreender seu papel na formação dos sintomas. Trata-se de uma jovem mulher de aproximadamente 30 anos, de constituição frágil e comportamento dócil. Seu desenvolvimento infantil fora bastante perturbado por um complexo de castração acentuado e por uma inveja particularmente intensa em relação ao pênis de seus irmãos. Durante a infância, ela sofreu com o nascimento sucessivo de irmãos, o que despertava nela um forte ciúme e fomentava um ódio crescente por sua mãe. Essa hostilidade se somava à sua inveja e ciúme, enquanto, ao mesmo tempo, ela mantinha um vínculo amoroso com a mãe. Essa ambivalência foi a base do futuro sofrimento neurótico da paciente. Medo da perda de amor e culpa inicial. A situação pulsional específica a que se refere o ego da paciente é o ódio que ela sentia por sua mãe. Diante da ameaça de perda de amor da mãe, ela desenvolveu um sentimento de culpa muito cedo. Seu ego começou desde então a empregar todos os mecanismos de defesa que conseguiu mobilizar para lidar com esse afeto. A cada nova ocorrência de ciúmes, inveja e hostilidade, os mecanismos de defesa eram postos em funcionamento, e o ego se debatia para manter sua integridade. Tentativa inicial de lidar com a ambivalência. A primeira tentativa do ego para controlar a ambivalência consistiu em manter a mãe como objeto de amor e transferir o ódio para uma outra mulher. A substituição do objeto de ódio por uma nova figura amenizou os sentimentos de culpa, ainda que o sofrimento persistisse. Sofrimento com o deslocamento do ódio. Embora o ego tivesse conseguido manter a imagem da mãe como objeto de amor, ele ainda estava sob o domínio do afeto de ódio que havia sido deslocado e permanecia vivo. Como resultado, o sofrimento causado pelo conflito persistia. Segunda tentativa de defesa, introjeção do ódio. Mais tarde, o ego tentou outra defesa, voltou o ódio contra si mesma. Ao invés de direcionar sua hostilidade para outra mulher, ela passou a se autocriticar severamente e a se comportar de maneira autodepreciativa. Esse comportamento mascarava uma atitude de autopunição, autoacusação e autossabotagem. Durante sua infância e juventude, ela exibiu uma forte tendência ao masoquismo. Em vez de procurar prazer ou lutar por seus desejos, ela sempre se colocava em segundo plano, privava-se de satisfação e se submetia aos outros como forma de punição autoimposta. Terceiro mecanismo, projeção.
Com o tempo, a paciente experimentou uma mudança significativa. O afeto de ódio passou a ser projetado para fora. Ela não se via mais como mal ou merecedora de punição, mas como vítima da hostilidade alheia. Esse deslocamento do ódio do eu para o ambiente a fazia se sentir perseguida e desprezada. Formação de um traço paranoide. Esse estágio caracterizou-se pelo uso da projeção como principal mecanismo de defesa. A paciente passou a se sentir ameaçada por aqueles ao seu redor e apresentava traços paranoides. Esse padrão tornou-se parte de sua personalidade e se manteve na vida adulta. Sofrimento persistente apesar das defesas. Apesar das diversas tentativas de defesa, o sofrimento da paciente não foi eliminado. Embora ela não apresentasse sintomas evidentes de doença e pudesse manter uma aparência de normalidade, seus conflitos internos permaneciam ativos. Reativação constante dos mecanismos de defesa. Sempre que os impulsos de inveja, ciúmes ou hostilidade eram despertados, o ego era obrigado a reagir, reativando os mesmos mecanismos de defesa. Isso impedia qualquer tipo de tranquilidade duradoura. Manutenção da fantasia amorosa. A única função dos mecanismos de defesa era manter viva a fantasia de que a paciente ainda amava sua mãe. Mas, na realidade, ela vivia dominada pelo ódio, autodesprezo e desconfiança de si mesma. Esse conflito levou a uma autoimagem extremamente negativa. A paciente se desprezava e desconfiava constantemente de si mesma, sentimentos que não desapareceram mesmo com o uso contínuo dos mecanismos de defesa. Fracasso na preservação do sentimento de ser amada. O sentimento de ser amada também foi prejudicado. O uso do mecanismo de projeção fez com que ela atribuísse aos outros os impulsos que não conseguia aceitar em si, prejudicando seu relacionamento com o mundo externo. Punições internalizadas. As punições que ela tanto temia na infância foram internalizadas. As dores e privações que experimentava eram sentidas como castigos vindos da figura materna, mesmo que simbolicamente. Estado contínuo de tensão e vigilância do ego. Todos esses mecanismos de defesa falharam em trazer uma solução definitiva. O ego permaneceu em estado de alerta contínuo, sempre tentando evitar o retorno dos afetos dolorosos. Comparação com a histeria e neurose obsessiva. Nos quadros de histeria, o ego recorre ao recalcamento. O ódio pela mãe é excluído da consciência e substituído por sintomas corporais ou fobias. O afeto desaparece da vida psíquica consciente, mas retorna na forma de sintomas. Evasão de situações ameaçadoras na histeria. O paciente histérico evita situações que possam despertar os impulsos recalcados. Isso limita suas ações, pois ele sente medo de qualquer situação que possa reativar os afetos reprimidos. Formações reativas na neurose obsessiva. Na neurose obsessiva, o ego também recorre à repressão, mas os impulsos são contrabalançados por formações reativas. O ódio pela mãe pode se transformar em ternura exagerada e cuidado extremo. Cerimoniais obsessivos como defesa. Além das formações reativas, o paciente obsessivo desenvolve cerimoniais e um código moral rígido para controlar os impulsos que considera inaceitáveis. Restrição emocional nas neuroses. Em ambas as neuroses, o preço do recalcamento é a perda de partes importantes da vida emocional. Os pacientes ficam presos a padrões rígidos e perdem a espontaneidade. Inibição como resultado do recalcamento. Como resultado surgem inibições. O ego se vê incapaz de realizar atividades que envolvam os afetos recalcados. As atividades vitais são restringidas. Paz relativa do ego recalcante. Por outro lado, o recalcamento oferece uma paz relativa ao ego. Ao excluir os afetos inaceitáveis da consciência, o ego consegue funcionar de maneira menos perturbada. A eficácia singular do recalcamento. Entre todos os mecanismos de defesa, o recalcamento é o mais eficaz. Ele pode conter impulsos poderosos com uma única operação, desde que o ego tenha energia suficiente para manter a repressão. Custo energético do recalcamento. Manter o recalcamento ativo exige investimento contínuo de energia. O ego precisa sustentar os contra-investimentos para manter os impulsos afastados da consciência. Mecanismos alternativos exigem repetição. Outros mecanismos, como os usados pela paciente descrita, precisam ser constantemente reativados. Cada novo impulso pulsional exige uma nova defesa. Exemplo de combinação de mecanismos. Um exemplo interessante envolve uma paciente que desejava roubar o pênis do pai. Esse desejo foi recalcado e substituído por um sintoma alimentar histérico. Posteriormente, o impulso foi deslocado para um comportamento mais sutil. A paciente passou a subtrair o que os outros tinham, sem despertar atenção. Deslocamento posterior do impulso agressivo.
Esse deslocamento permitiu que a paciente satisfizesse parcialmente seu desejo original de forma disfarçada. O impulso agressivo foi transformado em comportamento aparentemente inofensivo. Camadas de defesa sobrepostas. Nesse caso, o mecanismo histérico original foi sobreposto por outras defesas. As camadas de mecanismos mostram como o ego pode desenvolver estruturas complexas para se proteger. Riscos do recalcamento para a integridade do ego. Apesar de sua eficácia, o recalcamento pode prejudicar seriamente o ego. Ao dividir a personalidade e excluir partes importantes da psique, ele pode levar a uma cisão grave. Transformações do ego nos outros mecanismos. Os demais mecanismos não provocam divisão, mas causam transformações importantes na estrutura do ego. Ainda assim, essas alterações podem levar a sofrimento psíquico duradouro. Defesa do ego e classificação incerta. Mesmo destacando o recalcamento entre os métodos de defesa do ego, reconhece-se que os demais mecanismos agrupam fenômenos bastante diferentes entre si. Diversidade de processos. Alguns métodos, como isolamento e anulação, coexistem com processos mais pulsionais como regressão e reversão, cada qual com diferentes intensidades e alcances. Quantidade de afeto em jogo. Certos mecanismos lidam com grandes cargas de pulsão, enquanto outros operam sobre porções menores, refletindo suas funções distintas no aparelho psíquico. Critérios de escolha desconhecidos. As razões pelas quais o ego escolhe um mecanismo em detrimento de outro permanecem em grande parte desconhecidas ou pouco compreendidas. Possível especialização dos mecanismos. É possível que o recalcamento atue preferencialmente sobre desejos sexuais, enquanto impulsos agressivos seriam manejados por outras defesas. Complementação do recalcamento. Outros mecanismos talvez não substituam, mas apenas completem o recalcamento, atuando quando ele falha ou se mostra insuficiente. Relação com o desenvolvimento infantil. Há a hipótese de que cada mecanismo surja para lidar com um tipo específico de moção pulsional, estando ligado a fases distintas da infância. Resposta provisória de Freud. No apêndice de inibições, sintomas e ansiedade, Freud sugere que mecanismos diferentes são usados antes da separação entre ego, id e superego. Limites do recalcamento inicial. Não se pode falar de recalcamento propriamente dito antes de o ego ter se diferenciado do id, pois esse processo requer uma cisão psíquica. Condições para projeção e introjeção. Projeção e introjeção dependem da diferenciação entre ego e mundo externo, sendo, teoricamente, impossíveis antes disso. Expulsão e enriquecimento do ego. O ego só pode lançar conteúdos para o exterior ou absorver elementos do mundo se já possuir noção de separação entre si e o ambiente. Origem obscura de certos processos. Apesar da teoria, os primórdios de projeção e introjeção são confusos e não seguem uma linha clara de desenvolvimento psíquico. Condições da sublimação. A sublimação requer a existência do superego e a aceitação de valores sociais, sendo, portanto, o mecanismo mais tardio. Cronologia incerta dos mecanismos. Recalçamento e sublimação seriam defesas tardias, enquanto projeção e introjeção têm posição temporal debatida. Pulsões primordiais e defesa antiga. Mecanismos como regressão e reversão parecem não depender da estrutura psíquica desenvolvida e podem ser tão antigos quanto as próprias pulsões. Antiguidade dos primeiros mecanismos. Há a possibilidade de que os processos pulsionais mais primitivos tenham sido os primeiros mecanismos de defesa do ego. Paradoxo da neurose infantil. Apesar da teoria, os sintomas histéricos, ligados ao recalcamento, são observados nas fases mais precoces da infância. Frequência tardia do masoquismo. Os efeitos da inversão da pulsão para o ego, como masoquismo, são pouco comuns nos primeiros anos de vida. Divergência entre escolas psicanalíticas. Para a escola inglesa, projeção e introjeção seriam fundantes do ego e anteriores à própria diferenciação com o mundo externo. Limites da classificação temporal. Devido às incertezas teóricas, uma classificação cronológica dos mecanismos de defesa talvez deva ser substituída pelo estudo detalhado das situações defensivas.